Olá, que bom ter você aqui no canal Roberta Astrologia, que é um espaço para você aprender como usar a astrologia como uma ferramenta para compreender e melhorar a sua vida. Eu sou a Roberta Pinto, astróloga e jornalista, e esse é o vídeo das previsões da semana, nossa semana astrológica de todas as semanas, né? Que eu trago aqui para você se planejar, para você se preparar, para você se programar. Lembrando que aqui eu trago o tom geral, a gente vai fazer reflexões sobre o céu da semana astrológica e você pega o seu mapa, avalia dentro do seu mapa e dentro do seu contexto como você pode aproveitar melhor essas informações que eu estou trazendo aqui, porque aqui eu falo do tom geral das coisas, tá bom? Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito, se inscreva. Aproveite também, curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos que gostam de astrologia, tá bom? Bom, então, vou só dar uma olhadinha aqui para não me perder nas ativações. Essa semana a gente tem bastante coisa acontecendo. A gente vai ter uma Vênus que ingressa em Capricórnio, a gente tem uma Lua cheia em Touro, mas calma, peraí, vem comigo, que a gente já começou assim. Lembra que a semana sempre começa no domingo, então eu vou recapitular, né? O domingo a gente teve uma Lua em Peixes, que fez aspectos um pouco mais desafiadores, tanto com o Mercúrio quanto com Saturno. Então o dia pode ter ficado um pouquinho mais atrapalhado, um pouco mais truncado, um pouco mais pesado. No final do domingo a gente pode ter ficado com aquela sensação de cansaço, de confusão, né? O domingo pode ter ficado um pouco caótico. E na segunda-feira, né, a Lua ainda em Peixes, ela faz uma quadratura com o Júpiter retrógrado em Gêmeos. Então aqui pode continuar o clima um pouquinho mais instável, mas gera um pouquinho mais de movimento, né? Uma Lua com Júpiter. Júpiter é um planeta naturalmente benéfico. Não vou adorar a pílula aqui, porque quadraturas são aspectos de tensão, né? Pedem muitas vezes ajustes. E aqui tem uma questão interessante, né? Porque a Lua, ela está em Peixes, que é um signo frio e úmido, e o Júpiter está em Gêmeos, que é um signo quente e úmido. Então a gente tem muita umidade, a gente tem o predomínio da umidade, e isso favorece o quê? Maleabilidade. Então traz essa maleabilidade, traz esse jogo de cintura, esse manejo das coisas, mas também pouca produtividade. Depois a Lua vai fazer um trígono com o Sol, que está em Escorpião, e é interessante, né? Porque a Lua está num signo de natureza feminina, receptiva, de água, elemento água, que é o peixes, e o Sol está em Escorpião, que é um signo que também tem essas qualidades, feminino, receptivo, do elemento água, e é um trígono. Trígonos são conversas facilitadoras, são aspectos que facilitam, né, assuntos, mas aqui não é nada muito, atividades muito exteriores, assim, às vezes pode favorecer uma questão um pouco mais analítica, né, uma atividade que peça um pouquinho de um pouco mais de refinamento de análise, de reflexão, de ponderação, então é um aspecto que é favorecido aqui na segunda-feira. Depois a gente tem, né, a grande estrela da semana, que é a Vênus trocando de signo e ingressando em Capricórnio nessa segunda-feira, dia 11 de novembro, começando a temporada da Vênus em Capricórnio. E aí é uma coisa bem interessante, né? Até vou colocar aqui para não me perder. A dinâmica, ela é bem diferente, né? É interessante porque a Vênus ganha poder de quê? Poder de atuação. Em Sagitário, ela não tem nenhum tipo de poder, ela não tem nenhuma dignidade, nenhuma debilidade, então é uma Vênus que está correndo solta, né? E em Capricórnio, a Vênus ganha um pontinhos, né? Ela ganha poder porque ela compartilha da triplicidade, faz parte da triplicidade do elemento terra. Opa! Isso é interessante porque traz poder de concretizar as questões, traz poder de ação. Além disso, Capricórnio é um signo cardinal, então tem iniciativa, tem movimento, a terra, a capacidade de concretizar, de manifestar as coisas. Então é uma Vênus que ela pode perder um pouco a questão da expansividade, né? Porque afinal de contas ela estava em Sagitário, que é um signo do elemento fogo, mas ela ganha sim uma qualidade que ela consegue realizar e manifestar as coisas, especialmente com o pé no chão. Então, a gente pode ter um plano de ação mais prático, a gente pode trazer os benefícios. Lembra que Vênus é um planeta de natureza benéfica, então os benefícios estão conectados a um poder de concretização das coisas, um poder de ação, de manifestação, de realização. Além disso, né, a questão da frieza, né? Vênus é fria e úmida, Capricórnio é um signo frio e úmido. Então, existe assim a frieza, ela vai perder a questão do calor, da expansividade, mas ela ganha em termos de concentração. Isso faz com que seja uma Vênus mais concentrada, mais focada, mais disciplinada, mais comprometida
para a concretização dos seus projetos e das suas metas. Então é muito interessante, né? A Vênus, além disso, a Vênus se conecta a Saturno aqui, e Saturno está transitando atualmente por Peixes, que é onde a Vênus se exalta. Então tem uma troca interessante aqui, tem uma recepção interessante, que favorece também, né, por sua vez, a gente conseguir colher esses benefícios no longo prazo. Então é muito interessante observar a área onde você tem Vênus no seu mapa astrológico, né? A área onde a Vênus comanda, as áreas que têm o comando da Vênus, porque você consegue então manifestar e concretizar muita coisa aproveitando esse período que a Vênus está transitando para o Capricórnio, perde um pouco a animação, mas ganha muito na questão da manifestação, do compromisso. Eu sempre falo, né, que Vênus em Capricórnio tem amor pelo compromisso, pela disciplina, pelo trabalho bem feito. Então, aproveite esse período que você pode manifestar muita coisa assim de forma concreta, prática e tangível. Fica até um pouquinho mais prático a questão das coisas, tá bom? Então, favorece a consolidação. Bom, na terça-feira, então, a gente tem a Lua ingressando em Áries. E aí ela já olha para essa Vênus por uma quadratura. Putz, já ativa essa Vênus. Olha, é um aspecto que é um aspecto um pouco desafiador, né, para questão de prazer, satisfação, questões estéticas, para beleza, mas é um aspecto que dura poucas horas. Então é interessante, né, a gente avaliar, né, de repente se tem alguma coisa para iniciar, a terça-feira ali pela manhã não favorece esse início. Depois a Lua sai desse aspecto dessa quadratura com a Vênus, porque a Lua em Áries ela tem pressa e a Vênus em Capricórnio não tem pressa, né? Eu acabei de falar que ela tem a frieza, a umidade, então ela é um pouquinho mais analítica, mais pragmática, né? Sem pressa e sem pausa, vai atingindo os seus objetivos, né? Aquela música Ain't No Mountain High Enough, então não tem montanha alta o suficiente, eu vou lá e vou escalando e vou concretizando as coisas. Então, e a Lua em Áries é uma Lua com pressa. Então, esse aspecto quadradinho ali que acontece na terça-feira pela manhã, as coisas podem ficar um pouquinho truncadas, mas depois ele já se dissipa e a Lua encontra alguém à sua altura para conversar, porque ela faz um trígono com o Marte, que está em Leão, e aqui é um trígono de fogo. Então, é interessante, né? Traz coragem, traz poder de ação, traz expansividade, traz uma definição. Por exemplo, se você sabe aquilo que você quer, é um momento bem interessante para você agir, para você manifestar, para você, né, dar o primeiro passo quando a Lua faz esse trígono com o Marte na terça-feira. E depois também na terça a gente tem um Mercúrio fazendo quadratura com Saturno. Bom, você já sabe que eu não douro a pílula aqui. Quadraturas são aspectos tensos, desafiadores, não facilitam, né, a fluidez das coisas, é uma coisa que sempre desce um pouquinho quadrada, e Mercúrio quadratura com Saturno pode ser aquele momento assim que as coisas ficam um pouquinho, que as mensagens ficam um pouco truncadas, pode ter aquela mudança de ideia dentro de um projeto e pedir um certo tipo de ajuste. Mercúrio está transitando por Sagitário, que é uma debilidade para o Mercúrio. Esse Saturno, ele está ainda retrógrado, está quase voltando para o seu movimento direto. Então, aqui, né, esse momento da quadratura entre o Mercúrio e o Saturno não favorece decisões que gerem impacto no longo prazo. É uma questão assim que eu cuidaria com decisões muito definitivas, porque aqui existe uma grande chance de mudança de ideia, tá bom? Bom, na quarta a gente não tem grandes aspectos, movimentos, né? Grandes movimentos, apenas aspectos leves entre a Lua e o Mercúrio e a Lua e o Júpiter. Então, a quarta-feira é um bom dia para se movimentar, para interagir, para ter conversas produtivas. É um dia mais leve. Já na quinta, a Lua entra em Touro e na madrugada de quinta ela vai se preparar para a fase cheia que acontece daí na sexta-feira, dia 15. Porém, antes disso, a Lua vai fazer uma quadratura com o Marte, que daí é um aspecto um pouquinho mais tenso, né? Que é um aspecto complicado porque aqui existe uma certa rigidez, né? Uma quadratura que vai acontecer com dois planetas que estão em signos fixos. A Lua em Touro, exaltada, o Marte em Leão, super quente, super seco, né? Muito calor, muita expansividade, e a Lua vai lá e toca esse Marte por quadratura. Então aqui, né, é uma quadratura que denota pouco movimento, não facilita mudanças, coisas novas, porque ela tem muita rigidez, tá bom? Depois essa quadratura, né, essa se dissipa e a Lua vai encontrar com a Vênus fazendo um trígono com a Vênus em Capricórnio. E aí é um movimento bem interessante, porque é um trígono que a Lua, né, vai fazer esse trígono com a Vênus, então pode facilitar algum tipo de concretização de tarefa
tarefas, pode trazer um pouquinho mais de facilidade de resultados concretos, pode não ser muito animado, mas pode ser aquele momento de bons resultados. E aí, na sexta, dia 15, sim, daí a gente tem a lua cheia em Touro, às 18 horas e 28 minutos, pelo horário de Brasília. Lembra que uma lua cheia é o ápice de uma alunação, é um momento de visibilidade, a gente tem uma oposição exata entre a lua, que estará em Touro, e o Sol em Escorpião. E aqui é interessante porque, né, luas cheias são momentos que trazem, sim, uma tensão, lembra que uma oposição é sempre um cabo de guerra, mas é através das oposições na astrologia que a gente consegue enxergar as coisas, que a gente consegue visualizar o que está acontecendo. E aqui a Lua recebe o máximo de luz possível do Sol. Bom, dependendo, né, das áreas onde pega no seu mapa, a gente pode ter a consolidação de uma questão, de um projeto, de alguma decisão, de alguma coisa que já vem vindo ali desde maio desse ano, quando a gente teve a lua nova em Touro. Então, observe, porque vai depender do seu contexto e das áreas onde essa lua cheia pega no seu mapa, tá bom? E ainda também no dia 15 de novembro, a gente tem o Saturnão voltando para o seu movimento direto. Olha só, então Saturno volta para o seu movimento direto depois de vários meses na retrogradação, uma retrogradação que começou lá em junho. Então, Saturno volta para o movimento direto do dia 15 em diante. E aí o que acontece, né? Lembra que Saturno é lento, muito, 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 muito lento. Então, não espere que as coisas ganhem velocidade de uma hora para outra, né? Até porque no momento que o Saturno começa a ganhar a sua velocidade, ele demora uns dias até ele realmente ficar na velocidade natural de Saturno, que é lenta. Mas, ao mesmo tempo, ele começa a prestar atenção que alguns temas que surgiram nessa retrogradação, especialmente se esse Saturno, né, retrógrado, fez aspectos com planetas pessoais no seu mapa, esses aspectos serão refeitos agora no movimento direto. Então, o que acontece, né? Se existem decisões ou desfechos, questões, né? É o desfecho das coisas. Lembra que numa retrogradação o planeta tem três movimentos, né? Primeiro ele vai tocar os pontos no seu mapa ali pela primeira vez de maneira direta. Depois ele vai tocar num segundo momento retrógrado, que é quando acende aquela luzinha e você pensa, opa, tem uma coisa aí que eu preciso olhar, preciso prestar atenção. E daí, na terceira vez, quando ele toca os mesmos pontos de maneira direta de novo, é o momento do desfecho desses assuntos. Lembrando que esse Saturno lá na frente, né, vai refazer, a gente vai ter de novo a quadratura entre Júpiter e Saturno que acontece em dezembro, no dia 24 de dezembro. Então, questões ali que já vêm se desenvolvendo desde agosto, né, a gente vai ter um desfecho lá na frente lá na semana entre o Natal e o Ano Novo, né? Que tudo promete que esse final de ano aqui vai ter muita movimentação astrologicamente falando, mas calma, respira, que toda semana aqui tem os vídeos da semana astrológica, das previsões da semana para você se programar, e eu também vou trazer vídeos mais completos agora sobre o que esperar nessa reta final do calendário mundano, lembrando que o Ano Novo astrológico é só lá em março de 2025, tá bom? E o sábado, então, a gente termina a semana astrológica com a Lua ingressando em Gêmeos, trazendo um pouco de interações mais leves, favorecendo uma leveza ali, não fazendo grandes aspectos e movimentos, tá bom? Então, esse é o recado do vídeo de hoje. Aproveite, né? Se programe. Veja agora no seu mapa como se preparar para essa semana, para as previsões da semana, e eu te espero aqui no próximo vídeo, tá bom?